Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docmo TV, programa esse que tem o objetivo de aproximar o curso de Direito das Faculdades Integrais de Caratinga da sociedade e, por consequência, o direito da sociedade. Hoje, como convidado, teremos o professor Ivan Barbosa Martins, professor do Direito do Trabalho da nossa instituição e mestre em Direito Privado pela PUC Minas. Professor Ivan, seja bem-vindo, é um prazer novamente tê-lo aqui, né? Já não é a primeira vez, né? Na temática do Direito do Trabalho, né? O que de alguma forma nos ajuda a levar mais informação para o nosso telespectador e hoje com um tema, né, que está aí na mídia com muitas controvérsias, que é a terceirização. Mas antes da gente começar a falar, né, seja bem-vindo e o programa aqui com certeza vai se abrilhantar com a sua presença. Muito obrigado, professor Oscar, eu agradeço o convite, é uma alegria participar aqui desse programa, inclusive quero aproveitar para te parabenizar, né, pela nota que conseguimos aí com a visita do MEC, nota 4, nota importante para a nossa instituição e que se deve principalmente ao brilhantismo da sua atuação perante a nossa instituição e perante a coordenação do curso de Direito. Obrigado, professor Ivan, mas assim, a gente tem que destacar aqui que a nota é do coletivo, né? A gente tem o apoio dos professores, o apoio dos alunos, o apoio da instituição e só para o nosso telespectador, né, ficar mais ciente, né, a gente, de tempo em tempo, a gente tem a visita do MEC para poder avaliar as instituições de um modo geral e nós tivemos essa visita aqui agora, né, e tivemos a nota 4.2 em 5, né, uma nota importante. Excelente, né? E que nos faz seguir o caminho aí com mais força e preocupados com a educação sempre, né? Obrigado pela deferência. Mas, professor Ivan, esse tema da terceirização, ele tem de alguma forma preocupado, né, a sociedade de um modo geral, porque aqueles que são trabalhadores, né, que têm de alguma forma o registro na CTPS, na carteira de trabalho, todos eles em potencial, com o passar dessa lei, podem ser, né, terceirizados. Então, vamos conversar um pouquinho nessa perspectiva da atualidade. Como é que hoje funciona a questão da terceirização? Sim, é um assunto palpitante, né? Estamos discutindo essa questão na mídia, as instituições sindicais têm apresentado aí de modo veementemente contrário contra o projeto de lei que está em tramitação no Congresso, mas esse não é um tema que está surgindo a partir desse projeto de lei. Esse projeto de lei ele vem regulamentar uma situação que já existe no mercado de trabalho brasileiro. Hoje, a terceirização se encontra regulada pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Não existe uma lei que diga como deve funcionar a terceirização. O que existe, então, é uma jurisprudência consolidada através de vários precedentes, através de decisões reiteradas da Justiça do Trabalho, que foi consolidada nessa súmula 331 e que é basicamente o que regulamenta hoje o funcionamento da terceirização. Então, para a gente iniciar como funciona hoje a terceirização, é preciso saber o que pode ser terceirizado hoje. Então, é muito importante destacar que a súmula 331, logo no seu primeiro inciso, ela diz que a contratação por pessoa interposta é ilegal e forma vínculo direto com o tomador do serviço. De sorte que, para o entendimento do TST hoje, eu contratar alguém através de um terceiro ou terceirizar, em princípio, o trabalho humano, seria uma perspectiva ilegal do contrato de trabalho. E, nesse caso, se eu contratar alguém por interposta pessoa, eu acabo gerando um vínculo direto comigo que contratei. E qual que é o fundamento desta perspectiva do TST, dessa posição do TST? É que quando eu coloco um atravessador na relação de emprego, eu acabo transformando o trabalho humano em uma mercadoria. E eu acabo possibilitando o surgimento de pessoas que vão explorar esse trabalho humano em detrimento do trabalhador que, em algumas situações, poderia mesmo ficar impedido de prestar esse serviço diretamente. E isso acabaria precarizando a sua situação, diminuindo o salário, diminuindo garantias, na medida em que ele ficaria vinculado a esse terceiro atravessador aí, prestador, chamado então prestador de serviço. Por isso que, em princípio e tradicionalmente, os contratos de trabalho sempre foram pensados para que fossem estabelecidos entre o trabalhador, o dono da força de trabalho, e o tomador do serviço, que é aquele que vai remunerar pelo trabalho prestado. O TST, então, proclama de maneira
taxativa que essa contratação por pessoa interposta é ilegal. No entanto, ele abre algumas possibilidades de contratação de forma terceirizada, atendendo a quê? Atendendo a uma questão de mercado. A questão da terceirização, ela não surge de uma posição da lei, ela não surge de uma questão jurídica, mas ela surge no meio administrativo, da administração de empresas. Começou-se a observar que, à medida em que as empresas evoluíam, elas precisavam focar naquele que era a sua atividade essencial, ao invés de ficar, vamos usar aí a expressão normalmente usada, de maneira bastante coloquial, perdendo tempo, vamos dizer assim, com atividades que não eram essenciais. E aí o TST, vendo essa necessidade, a jurisprudência trabalhista vendo essa necessidade, e os próprios juízes, né, das varas do trabalho começaram a decidir sobre a questão da terceirização, que era um fato que estava posto. E aí então se permitiu que se terceirizasse, em primeiro lugar, o trabalhador temporário. Veio uma lei falando do trabalhador temporário, então não é uma necessidade temporária da empresa, para aquele fato específico, eu posso contratar esse trabalhador temporário, que inclusive prevê a lei que ele tem uma comunicação remuneratória, ou seja, ele tem que ganhar um salário equivalente ao trabalhador efetivo do tomador do serviço. A segunda possibilidade seria, então, daqueles trabalhadores no serviço de conservação e limpeza. O serviço de conservação e limpeza, a gente percebe que quase que todas as empresas têm a necessidade da limpeza, de um serviço que faça ali, né, a conservação do prédio, a limpeza dos ambientes de trabalho, sem que isso seja o objetivo essencial dela. Então eu posso contratar serviço de conservação de limpeza, porque é um serviço específico e completamente distinto da atividade essencial da empresa. Depois o serviço de vigilância, a mesma situação. Empresas que necessitam de uma vigilância, e no mundo como vivendo cada vez mais, é necessário, né, o serviço do vigilante, que precisa de treinamento específico, às vezes armado, às vezes desarmado, preparação específica para isso, uma atividade muito separada da atividade da empresa, então também o trabalhador na área de vigilância poderia ser terceirizado. E aí o TST ainda abre mais uma possibilidade, além de todas essas três, além dessas situações específicas, qualquer outra atividade que fosse uma atividade meio, que não estivesse ligada àquela atividade essencial, inerente ao próprio serviço do contratante, poderia então ser terceirizado. Então hoje existe terceirização no Brasil, regulado pela súmula 331, e a regulação é justamente em relação a essas três atividades específicas e a qualquer outra atividade que não se constitua um fim inerente à própria empresa contratante. A gente percebe que a terceirização ela não é um vilão, né? Ela vem justamente para poder criar uma flexibilidade na relação de trabalho. Sim, sem dúvida nesses nenhuma. termos que o senhor apresentou, Sim. Que é colocado, né, que não vinculado à atividade principal. É uma forma de ampliação, mas ao mesmo tempo, né, a gente percebe que com a nova proposta agora, isso vai ter algumas alterações. É o que a gente vai falar no próximo bloco. Por isso eu vou pedir licença para a gente poder fazer um breve intervalo. Okay. Direito em Foco volta já.